Eu convido você a abrir sua Bíblia, meu irmão, nessa manhã aqui, conosco, para uma pregação da Palavra de Deus, e vou trazer, junto com pregação, também uma espécie de relatório, de apresentação daquilo que a Junta de Missões Mundiais tem feito, a nossa Junta de Missões Mundiais. E quero agradecer a Ione, os irmãos lá da mídia, que puderam salvar, porque eu estou sem celular desde sexta-feira. É, de certa forma, uma paz, mas também a gente fica alienado de tudo. Estamos dependendo dele para informação. Então, se você me mandou alguma mensagem, não respondi porque não quis, não. É porque ele está a 300 quilômetros daqui, não é? Esqueci lá na casa da sogra, é 150 de ida. Mas como eu não vou ficar lá, tem que voltar mais 150 de volta. Então, alguém vai trazer de lá para cá. Isso só vai ocorrer segunda-feira, amanhã. Então, fizeram uma arte lá, não sei como vocês conseguiram, porque até a internet lá em casa está meio devagar, não é? A gente está agradecendo a vocês porque puderam trazer e projetar. Enquanto eu vou falando, eles vão acompanhando e projetando o que nós queremos trazer à igreja. Abra sua Bíblia em Mateus 28, e nós vamos ler o texto clássico, Mateus 28, 19 e 20. Depois vamos até o livro de Atos também, porque é lá que está o cerne daquilo também que nós queremos colocar aqui. Mateus 28, 19 e 20, que a gente sabe de cor, mas vamos à palavra ler esse texto. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, e na língua que foi escrito esse evangelho aqui tem, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, ou a consumação dos séculos. Amém. Vá até Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós temos, inclusive, um dos nossos grupos de louvor com esse nome aqui, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Dois textos clássicos em relação a missões e evangelização. O primeiro deles, irmãos, nós temos aí um imperativo. Um imperativo que não é o ide. Veio para a nossa tradução, segundo os biblicistas, o ide, e que está numa forma imperativa. Só que no gerúndio, é como gerúndio na língua grega, seria indo, fazendo, realizando. Então não está na ordem, não está ordenando, não está na categoria de mandamento. E o mandamento aí é o fazei discípulos. O fazer discípulos, segundo os estudiosos dessa língua, que foi o grego, que foi escrito o Novo Testamento e esse Evangelho, nós temos a ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos. Os demais verbos que acompanham é o fazer. O indo, realizando, espalhando, divulgando a palavra, batizando é realizando, é fazer, e ensinando é fazer também. Temos necessidade de tudo isso. E a igreja, quando ela desequilibra em alguma área dessa, ela batiza, mas ela não ensina, ou ela ensina, mas não está batizando e não está indo. Quando ela tira uma dessas colunas, ela sente muito, ela é penalizada na sua ação missionária. E queira Deus que façamos essa obra baseado nessas colunas. Já o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós temos aí essa narrativa de Lucas, não é, que foi que escreveu esse livro, pegando das informações que ele colheu, esse texto, registro daquilo que Jesus falou, não é? E aqui existe também uma promessa: recebereis o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, incentivando aqui o grupo apostólico e os discípulos naquele momento, um quantitativo de mais de 500 pessoas já estavam nesse período, a serem testemunhas, não é?
tanto em Jerusalém, que era a capital, que capital? Capital era Roma, mas Jerusalém, que era a sede de todo o movimento judeu e a presença judaica maciça, não é? Como também na Judéia, como também fora da Judéia, em locais que já não tinham uma presença judaica, que eram os samaritanos, e até os confins da terra. Não é? Nós temos dos dois versículos, duas expressões que vale a pena a gente poder colocar aqui para os irmãos e comentar qual o sentido delas. E fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, essa expressão, até a consumação dos séculos, ou seja, até o final do mundo. Não é? Irmãos, por incrível que pareça, pode ser que alguém pense que o mundo não acaba, o mundo não vai ter o seu final. Não é? A gente que tem a teoria, e até tem uma certa lógica, não é? Se a gente olhar de cá, que não é o mundo que acaba, somos nós que acabamos. Não é? Geração vai, geração vem. Nós temos hoje, né, a ideia de que pouquíssimos, mas poucos mesmo que estão aqui, exceção feita aos bebês, né, e alguns que viverão um pouco mais, nós não teremos talvez condições, talvez não, certamente condições, de adentrarmos um novo milênio, não é? Ou adentrarmos a um novo século. Em hipótese alguma isso acontecerá. Por quê? Porque fomos embora, passamos, o tempo corre, não é? E essa consumação dos séculos, esse final do mundo, é algo que cada vez mais a gente fica pensando, como é que pode ocorrer isso? De que maneira acontecerá? Será que acontecerá e se realizará conforme o Apocalipse coloca, com todas aquelas tragédias e catástrofes? Irmãos, nós não temos muita ideia disso. O que sabemos é que esse mundo, como obra criada, ele terá o seu fim. E aqui, tempo, dá a ideia das duas coisas. Fim do tempo mesmo, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, enquanto humanidade, e fim de toda essa sequência de atos que nós temos realizados no mundo. Então, haverá um final, isso é inevitável. E também lá, os confins da terra, em Atos 1:8, nós temos Jesus dizendo, olha, sejam testemunhas, até onde vocês puderem alcançar gente. Até onde tiver gente, pessoas que necessitem da palavra. Não apenas aqui e agora, mas em qualquer lugar do mundo. E baseado, irmãos, nesses dois versículos, eu quero trazer para os irmãos, né, uma palavra voltada para o panorama dos continentes que nós temos hoje no mundo. Os irmãos terem uma ideia básica, geral, daquilo que está ocorrendo e missões mundiais têm realizado. Nos 5 continentes nós temos presença batista. Nas Américas, somente 14% do total da população das Américas afirmam ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, um percentual pequeno, não é? 14%, juntando todas as Américas, América do Sul, América Central e América do Norte. 14%. Mas isso se agrava muito se levarmos em conta a América Latina apenas. Esse número é muito menor, não é? América do Norte, certamente, com uma proporção maior, não é, de presença cristã, embora o ateísmo tenha crescido lá, algumas religiões esotéricas, Nova Era, etc., tem crescido, mas ainda na América do Norte há uma presença maior. E a América Latina muito arraigada no catolicismo, crescendo também no esoterismo. É um percentual preocupante. Países como Argentina, Bolívia, Cuba, Equador e Venezuela têm menos de 5% de evangélicos em sua população. Não é? E a Junta de Missões Mundiais tem 296 missionários atuando neste continente, irmãos. Esse é um panorama da América em relação ao Evangelho. Temos a África. A realidade da África nos mostra um continente em situação, irmãos, caótica. Não é só indo lá, ou vendo e acreditando naquilo que nós vemos.
na televisão, através dos vídeos, a situação degradante em relação à África. O PEP na África é a prova de que o trabalho missionário pode render muitos frutos, pois para cada criança atendida pelo trabalho socioeducativo, aproximadamente 30 adultos são impactados pela mensagem do Evangelho. Aqui merece um comentário, irmãos. Na verdade, os países da América Latina e os países africanos que não têm o rigor que nós temos em relação a leis ligadas à educação, e eles recebem o PEP, não é? Na sua estrutura educacional, tem sido uma bênção. Aqui no Brasil, graças a Deus, mesmo com todos os desgastes que tivemos no ano passado, não é? PEP hoje no Brasil, ele tem sido regularizado, eu espero que não saia daquilo ali, porque senão vai trazer prejuízo para nós, não é? Mas na África, nós temos, irmãos, uma criança atendida. A estimativa que temos de nossos missionários é que 30 adultos, 30 pessoas, elas são impactadas, elas conhecem o Evangelho. E é assim. Mas não é só na África, é aqui também no Brasil. Não é? Missionário Socorro que trabalhou em congregação, interior. Quem já trabalhou aqui em interior sabe disso. Já liderou alguma congregação. A criança, ela é uma das melhores missionárias. Através da criança, toda uma família, eu já vim para a igreja. Porque a criança chama pai, chama mãe, chama avô, chama tia. Nas festividades que às vezes fazemos ou nos cultos que realizamos, a família está presente e aquela criança acaba sendo uma missionária, não é, em potencial. E assim tem ocorrido na África em relação ao PEP. Não há liberdade religiosa em grande parte da África, irmãos. Essa liberdade que nós gozamos aqui. E a perseguição é intensa em países de maioria islâmica. Isso é fato. Por mais que a gente ouça de que o islamismo é uma religião de paz, nós não estamos aqui para levantar essa questão, mas isso é um fato, isso é uma realidade. A maioria dos países islâmicos, eles são resistentes ao Evangelho, não é? E cristãos têm pago ou têm sido impedidos de poderem evangelizar. Você até pode ser crente, com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, mas você não pode fazer com que o outro, não é, venha. Por exemplo, o que nós vamos fazer no dia 17 de abril, aqui publicamente, não é permitido, não é, em países de maioria islâmica e em outros países também. Aqui no Brasil, quando havíamos uma religião que imperava, que era o catolicismo romano, também muitas pessoas, não é, foram perseguidas por causa disso. Aqui em Aracaju, depois você lê os livros de Santa Natividade, que você vai se inteirar disso. Em Dores, aqui no interior, igrejas foram apedrejadas, foram queimadas, como foi em Dores, não é? E os irmãos impedidos de congregarem, foram congregar no mato, junto com os animais, porque não era permitido devido à perseguição religiosa da década de 30, onde a família Linhares, não é, ligada a Elda Linhares e a essa família, veio para cá e boa parte da família foi membro aqui da primeira igreja nessa época de 30. Irmãos, a igreja evangélica na África, mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante das dificuldades sociais, ela cresce em ritmo acelerado. Acelerado. Deus está movendo a sua mão poderosa, trazendo um avivamento maravilhoso na África. Essas são informações que nós temos. Deus está soprando vitalidade naquele povo, porque nós sabemos também que onde o evangelho chega, a situação econômica, a situação social do povo muda, irmãos. Isso é uma realidade. E isso tem acontecido em alguns países africanos. Atualmente nós temos 163 missionários neste continente. E os irmãos que foram à convenção o ano passado, viram a luta de missões mundiais. Pela primeira vez, missões mundiais, irmãos, fecha o ano convencional num déficit. E aí, alguns em convenção, eu não estava lá, mas a gente recebe as informações e todo o material, pedi ao diácono Fernando que trouxesse, não é? E conversando com pastores, aí alguns levantam e dizem, mas como é que pode um déficit? E o pastor João Marcos, nosso diretor executivo,
teve que trazer as explicações, irmãos, de que não quis mandar. Creu na fé, pela fé de que Deus faria o sustento, não quis mandar nenhum missionário para fora. Não podemos nomear nenhum agora, mas é triste quando o missionário arruma as malas e ele deixa o país por uma questão financeira. Até porque a junta trabalha não com o real, ela trabalha com o dólar, e o dólar há uma diferença muito grande em relação à nossa moeda. E nós cremos piamente, de que o Deus que mandou fazer missões, Ele vai sustentar os seus servos lá nos campos. E a forma que Deus fez e faz isso é através de nós. É através da cooperação batista que nós temos. Então, irmãos, esses 163 missionários têm atuado nos países diversos que nós temos trabalho na África. A Ásia abriga mais da metade da população total do planeta. É muita gente, irmãos. Lá vivem mais de 4 bilhões de pessoas, muito. 1 em cada 5 pessoas no mundo vive na China, que se encontra no continente asiático. As igrejas oficiais são supervisionadas pelos censores do governo e elas não podem evangelizar. Não é permitido na China e em alguns outros países asiáticos a evangelização que nós temos aqui, a vivência de evangélico que nós temos aqui. Nas comunidades chamadas de igrejas subterrâneas, irmãos, está a grande maioria dos cristãos. Nos bastidores, nas caladas da noite, às vezes silenciosamente ou baixinho, nada estridente, bateria, guitarra, alguns instrumentos que nós temos aqui, podemos usar, não é permitido lá. Às vezes nem o instrumento, só a voz baixinho. Porque não é permitido. Aquela igreja está funcionando, porque é tida como clandestina, principalmente para a China. A Junta de Missões Mundiais, irmãos, se faz presente no continente asiático através de 143 missionários em 19 países. A principal ferramenta de evangelização utilizada por nossos missionários na Ásia, sabe o que tem sido? O esporte. Você que é formado em educação física, quem sabe se Deus não está chamando você, né, para poder dar um tempo, dar um período, ou quem sabe o restante da sua vida, os melhores anos da sua vida, da sua juventude, não sei, para o continente asiático, porque através do esporte, já foi dito aqui por outros missionários que estiveram lá, não é? Através do esporte a pessoa entra e, é claro, leva o esporte, mas leva a palavra também, não é? O Brasil tem essa ferramenta, não é? Que hoje a Junta de Missões Mundiais tem como ferramenta de evangelização, que é o PEM, é o Programa de Esporte Missionário, não é? O Programa Esportivo Missionário. A Europa, irmãos, panorama rápido da Europa. Durante séculos, a Europa foi o berço do cristianismo, nós sabemos disso. Os irmãos que vão aqui com frequência à Europa e visitam os templos que já foram, os locais que já foram igrejas lá, só tem às vezes a placa. Lendo livros de pessoas, de missionários, de pastores, de irmãos que chegam até lá. O relato é triste, porque se entra muitas vezes em algo que já foi, um local que já foi repleto de pessoas que chegaram até Cristo, mas hoje é um clube social para a terceira idade, hoje às vezes é um bar que está funcionando, e é um clube aquático, e só tem a placa lá, não é? De que ali foi uma igreja, igrejas que morreram. E a realidade da Europa é essa. A Albânia é um país onde a maioria da população é muçulmana, mas há outros com mais de 1 milhão de muçulmanos, como Bulgária, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Sérvia. A nova era, irmãos, impressionante, mesmo com todo o secularismo que domina a Europa, com todo o agnosticismo ou o ateísmo, mas a nova era, o esoterismo, principalmente com a sua fachada moderna, e não se enganem, a feitiçaria moderna também, não é? Por isso que os filmes já de um tempo para cá vinham apresentando feiticeiras, não é? Bonitas, bem aprazíveis, que faziam as nossas crianças rirem com as suas feitiçarias, mas tudo isso já era uma preparação,
porque isso não foi criado, esses filmes não foram criados aqui no Brasil, esses seriados, para que a gente olhasse de cá e dissesse, não, isso aí não tem nada demais. Aquelas bruxas de antigamente que faziam magia, não existe mais. E a Europa está mergulhada nisso, irmãos. Está nas ruas, no comércio, nas pessoas. E não precisa ir muito longe. Quer fazer a ponte para cá? Ande aqui no comércio e o cheiro de incenso que você vai sentir. Chega a arde o nosso nariz. De pessoas que pensam que acendendo uma vela ou colocando um duende, não é? Algo ligado ao esoterismo, aquilo ali vai trazer paz, vai trazer sorte, vai trazer prosperidade, vai trazer calma ao seu espírito. A crise econômica, irmãos, olha, uma ferramenta que, se você me pergunta, é Deus que tem feito isso? Não, é o homem. É o homem, porque quando Deus quer fazer, faz como Ele quiser. Mas a crise econômica tem trazido desespero às pessoas, irmãos. Não é? Às vezes mergulhadas em algo que eles não precisam de nada. Porque há pessoas, se você perguntar num país desse primeiro mundo, o que é que você precisa? Eu não preciso de Cristo, porque eu tenho tudo. Tudo é resolvido para mim, tenho fácil acesso, tenho boa educação, tenho um dinheiro, tenho uma saúde, enfim, não preciso de nada. Eu não preciso de Deus. Mas o desespero das pessoas tem sido grande, mas não a busca por Deus ainda, eu colocaria. Ainda. A depressão se tornou um problema de saúde, irmãos, pública, na Europa. A Junta de Missões Mundiais hoje tem 162 missionários no continente europeu. E por último, a Oceania, que só temos um país alcançado, porque foi recente agora, mas nós temos presença batista nos 5 continentes. A Papua Nova Guiné é o primeiro campo de missões mundiais na Oceania. Nossas ações na região enfatizam principalmente o trabalho de tradução da Bíblia e a alfabetização da população, estimada em cerca de 7 milhões de habitantes. Falar em tradução da Bíblia, você tem no editorial do boletim, aí dados de que se gasta para traduzir no Novo Testamento aproximadamente 20 anos, irmãos. 20 anos é quase, porque vai um pouquinho mais, não é? O que nós fazemos com os nossos filhos. Criá-los para que depois batam asas e saiam do ninho de casa. Geralmente estão casando mais tarde hoje, já é fato. Porque antes se casava com 20, 22, 23, 25 e já estão passando um pouquinho mais, não é? Mas veja, é um investimento grande de anos para a tradução de Bíblia. E vocês têm dados aí que são alarmantes. Às vezes há países, irmãos, que têm vários dialetos. Então essa questão de países e de povos foi diferenciada pelas as agências missionárias. Porque os povos, de fato, eles têm vários dialetos. E o propósito é alcançar hoje povos e não apenas países. Na África mesmo, eu tinha, quando eu estudava lá no João Pessoa, no Betel, eu tinha um colega, até hoje ele vai para a África e volta para o Brasil, fica nessa ponte aí, servindo lá e servindo cá, chamado Joaquim. Joaquim, ele era o intérprete, não é, do pai e da mãe, porque a mãe sabia um dialeto, era de outra tribo, e o pai era de outra tribo da África, então eles namoraram, se é o que eu posso dizer assim, como é o namoro lá, casaram, mas não falavam o mesmo dialeto. Se você me pergunta como aconteceu isso, a gente pergunta, como é que foi, Joaquim? Ele disse, isso aí é, né? E não entrava muito detalhe. O fato é que o pai falava um dialeto, a mãe outro, e ele sabia os dois. Então ele e os irmãos eram os intérpretes entre pai e mãe, só para você ter uma noção da coisa, muitas vezes, em alguns países. O projeto Irmãos Tapotã pretende levar a palavra de Deus através da escrita, do áudio e do vídeo para o povo desse lugar, na Papua Nova Guiné, além de preparar professores para ensinar em suas próprias etnias. Está aí um panorama, irmãos, não é? Em linhas gerais aí dos continentes, um pouco da realidade não apenas social, mas principalmente espiritual do povo. E aí nós vamos aqui frisar, aproveitando nessa mensagem que é mais de informação daquilo que a Junta tem feito, né? Os programas desenvolvidos pela Junta de Missões Mundiais, que é o PIM, é o Programa de Intercessão Missionária. O que é o PIM? O PIM, todo crente batista deve estar rolado no PIM. Por quê? Porque é você interceder, não apenas interceder,
mas interceder com motivos específicos, em contato com os missionários, seja acessando o site, seja mandando um e-mail para ele, seja mandando uma carta. A carta até hoje é diferencial. Dia desse eu peguei a carta do diácono Josias, mandou lá do Rio de Janeiro para mim. Não é? E ele disse: pastor, estou fazendo questão de fazer escrita, não uma carta mesmo escrita. Não estou mandando por e-mail. E a gente, quando vê o papel e pega, ainda é uma emoção diferencial. Enfim, o que é o PIM? É você interceder pela obra missionária, interceder pelos missionários. Nós temos o PAM, que é o Programa de Adoção Missionária. Meus irmãos, é impressionante. Temos a campanha de missões, existe uma oferta, mas a maioria dos recursos de missões mundiais não provém da campanha missionária. Provém de irmãos que, durante todo o ano, eles cooperam com o PAN. Isso, quem tem empresa, se você tiver uma microempresa, pode adotar um missionário. Você que é crente, uma classe de EBD pode adotar um missionário, como tínhamos a classe, não é, a classe de casais, que era a classe Sião, do diácono Anderson Porto, né, que adotava um missionário. Enfim, você pode adotar um missionário e com valores diferenciados no PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Temos o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Isso em outros países, aqui no Brasil ele teve que modificar o nome devido às leis. Não é? É um programa ligado mais à questão de orientação de princípios do Evangelho. Temos o POP, que é o Programa de Odontologia Preventiva e Educativa, ou seja, missionários, odontólogos, pessoas, profissionais liberais, que servem por um período, não é? Eles vão, fazem esse atendimento às crianças, trabalham com toda a parte bucal da criança, mas as famílias também são atendidas. Porque pelo menos a mãe tem que levar. Não é? E a família vai, e há toda uma estrutura para compartilhar o Evangelho com a família. Temos o PEM, que é o Programa Esportivo Missionário, que nós falamos aqui, a necessidade de profissionais na área de esporte, o acesso que a gente tem, não é, a esses países. E aqui eu trago, irmãos, os recursos financeiros da Junta de Missões Mundiais. Eles são oriundos, preste bem atenção a isso, 39,54% da campanha anual de missões mundiais. Ou seja, todas as igrejas batistas do Brasil, elas vão cooperar com 39%, quase 40% daquilo que missões mundiais necessita. Mas a maioria, note bem isso, 55,81% das ofertas do PAN vem os recursos. Por isso que eu quero incentivar aqui que passe a campanha, coopere com a campanha, mas adote, né, faça parte do PAN, o plano de adoção missionária, porque a Junta de Missões, ela subsiste, não é, com o PAN muito mais do que com a oferta de missões, porque a oferta ela emprega logo esse recurso. 0,70% do plano cooperativo da CBB. O que é isso? As igrejas batistas, voluntariamente, cooperativamente, todas as entradas, receitas mensais, nós enviamos para a Convenção Sergipana, e a Convenção Sergipana também tira 10% para a Convenção Batista Brasileira. Essa é a estrutura cooperativa que temos, irmãos, para que possamos também abençoar, mesmo com um percentual pequeno, nota que a nossa oferta aqui, não é, dominical, mensal, ela chega também aos campos missionários. E 3,95% de receitas operacionais, não é? Aquilo que a junta faz, não é, que pode trabalhar em relação à operação, à venda de algum material, não é, para os recursos da Junta de Missões Mundiais. Deste total, irmão, de recursos, note bem isso, 80,70% é aplicado para sustento dos campos. Ou seja, a maioria, e uma maioria expressiva, 80%, ou mais de 80%, é para sustentar o missionário, é para desenvolver o campo missionário, é para ampliar e fortalecer os campos já existentes. E 11,62% é destinado às despesas administrativas. Não é? Às vezes, algumas organizações têm uma máquina pesada administrativamente, não é o caso das nossas juntas. Não é? Então, 11%, e isso está dentro de uma lógica contábil, 11%
para manter a estrutura, manter gente coordenando, porque é possível, gerentes de missões, toda a estrutura aqui no Brasil para coordenar esse trabalho. E quase 8%, 7,68% de provisão e de expansão missionária, que é o que você recebe. Não é? Aqui toda semana a gente está recebendo um boleto, não é? De missões mundiais, incentivando a igreja a adotar um missionário, e talvez você receba também em sua casa. A oferta, irmãos, do dia especial ajuda a igreja a se sentir parceira na evangelização do mundo. E é o nosso propósito aqui. Mais do que tirar o dinheiro, tirar uma oferta, participar de uma campanha com dinheiro, é nós nos sentirmos participantes da evangelização. Não se engane, não se tenha surpresa. Não é? Embora você não vai lembrar daqui de coisas da terra, mas no dia, naquele grande dia de você ver gente que você diz, eu nunca conheci essa pessoa, eu nunca evangelizei. Onde é que eu conheço esse povo que eu ganhei para Cristo? Estou aqui alegorizando, irmãos, para os irmãos entenderem o sentido da coisa. Mas, na verdade, você ganhou, você evangelizou, porque você estava aqui no Brasil, mas estava orando, estava cooperando, de alguma forma, por um missionário, por alguém que estava evangelizando e ganhou aquela pessoa para Cristo. Não é? Então, nós temos participação nisso. Que grande privilégio, irmãos. Cada real ofertado representa uma gota da graça de Deus em algum lugar do mundo. Uma criança com R$1, um menino, uma menina, dedicando R$1, essa oferta será a graça de Deus para a vida de alguém chegando à nossa junta de missões mundiais. Quem oferta, irmãos, pode se sentir ao lado do médico missionário, e nós temos, né, pessoas que servem na área de saúde e que servem também por um tempo a missões mundiais, que realiza um procedimento, ele pode se sentir junto a um pregador, que leva a preciosa mensagem, ou com um missionário que realiza um estudo bíblico num país distante. Não é? Quando você coopera, quando você oferta, você está ao lado e dando suporte a esses missionários. Sua contribuição, irmãos, está lá, ainda que seus pés estejam aqui no Brasil. A igreja local, ela sabe, e nós sabemos disso perfeitamente, que sozinha ela não pode abraçar toda a terra, mas ao dar as mãos às outras igrejas batistas, ela se torna parte da empreitada missionária global, não é? Ou seja, há toda uma estrutura de igrejas batistas, lamentavelmente algumas não cooperam, mas aqui nós temos cooperado. Infelizmente não temos alcançado o alvo nesses 2 ou 3 últimos anos, mas mais do que alvo, é não deixarmos de cooperar e de participar, irmãos. Não deixarmos, porque o caminho solo, né, de uma igreja fazendo missões, não vai muito. Não é? Porque é bonito quando a igreja consegue vislumbrar suas responsabilidades para além dos muros dela. Ou seja, estamos aqui, cultuamos, adoramos, com uma estrutura boa, podemos dizer, para aqui para o Nordeste, temos boa música, temos uma estrutura de conforto, às vezes que não temos nem em casa, mas, irmãos, se não olharmos para além dessas paredes, né, nós vamos nos fechar e há um movimento de autofagia, ou seja, nós vamos estar consumindo o que nós realizamos aqui, mas não vamos estar fazendo cumprir a nossa missão. Nós, na verdade, vamos estar aqui nos enganando, não é? Lamentavelmente, quando olharmos apenas para nós. Se olharmos apenas para nós. Irmãos, a igreja não deve se iludir com esse voo solo que a igreja tenha. Por exemplo, agora nós estamos cooperando lá com Portugal, o pastor Marivaldo, um valor pequeno, não é? R$300, que em euros eu não sei nem quanto fica isso, né? Fica menos de R$100. Mas é uma participação que nós temos e ele vai juntando com outros, né, para poder ter o sustento lá. E o que nos chama a atenção é que a gente não pode perder de vista que a igreja pode fazer isso. A igreja pode sustentar missionários em outros países individualmente, mas que a gente não perca de vista a visão denominacional de que juntos, através da Junta de Missões Mundiais, nós fazemos mais, irmãos. Nós alcançamos mais, são mais de 1.800 missionários nossos espalhados. E nós estamos em vários países, em cerca de 80 países.
Então, quando estamos juntos, nós fazemos muito mais. E o esforço, e eu finalizo dizendo, o esforço pelo crescimento local é correto e bom, mas sem deixar de lado o princípio estabelecido no Novo Testamento, que incumbe a igreja de realizar sua missão simultaneamente em vários níveis e regiões, como nós vimos aqui em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus, irmãos, nos ajude, nos dê graça e poder e desprendimento, envolvimento, não é, com a obra missionária. Queremos e fazemos essa oração de que Deus continue expulsando, não é? Enviando, expulsando, na ideia da palavra hebraica, expulsando gente para poder espalhar, divulgar a mensagem missionária, que é mais do que um recado. Você já viu como é o recado? O recado, aquele que vai dar, às vezes não tem um comprometimento com o recado que deu. Não é? Nós temos alguns motoboys aqui. Você tem, claro que você tem responsabilidade com o que você está levando, mas às vezes você nem sabe qual é o objeto que você está transitando. Não é o nosso caso. Não é? Nós sabemos a mensagem, não somos meninos de recado. Nós não somos pessoas que apenas dão recado. Nós estamos levando vida. Nosso propósito é levar palavras de vida eterna, como Jesus fez. E que essa igreja, irmãos, continue, todos nós aqui, possamos continuar com ardor missionário. Não é? Vamos olhar para o nosso Sergipe, tão carente, necessitado de Cristo, mas vamos olhar também com a visão de mundo para outros locais, não é? Que estão também carentes do Evangelho. Essa é a palavra que eu tenho, assim, baseado mais num relatório, numa divulgação daquilo que Missões Mundiais tem feito e realizado, né, em todo o mundo. E que Deus nos ajude, né, para que esse ardor, essa chama nunca se apague. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos, irmãos, orar e depois vamos entoar esse hino que está indicado aí no seu boletim. Eu gostaria que você primeiramente orasse agora. Você colocasse a sua vida diante do Senhor. Você é um missionário. Você é uma missionária onde você está. Foi-se o tempo que nós achávamos que os que deviam apenas evangelizar eram pastores e missionários consagrados, dedicados exclusivamente à obra. Todo crente precisa compartilhar Jesus com a sua vida, testemunhar de Cristo, onde ele estiver, vivendo muito o Evangelho e falando se necessário. Senhor Deus, a igreja é tua, e o Senhor tem, durante esse período de igreja, mobilizado a ação dela como o Senhor quer. Às vezes, quando ela tem procurado se enclausurar, o Senhor usa de ferramentas, de meios para que ela possa sair das quatro paredes. Quando ela quer enclausurar a mensagem, o Senhor provoca, suscita meios para que essa mensagem não fique presa. Quando há impedimentos das nações e dos governantes, achando-se dono do mundo e achando-se deuses, para impedirem a marcha da igreja, o Senhor faz com que nesses locais, justamente nesses locais, o Evangelho cresça esplendorosamente, porque ninguém detém a marcha da igreja. Ô Senhor, o que nós queremos e necessitamos é de um genuíno avivamento no meio da igreja brasileira, para que possamos continuar, ó Deus, fomentando o Evangelho e sendo luz aqui e além. Portanto, dá-nos a graça, Pai, de podermos fazer cumprir a nossa missão, enlarguecendo cada vez mais a nossa visão, Pai, a visão de aqui, do nosso local, mas a visão de além, de gente que não sabe nem quem é Jesus. Ô Senhor, continua levantando no meio de nós, gente que saia para servir e sirva onde está. Portanto, toma cada um nessa manhã em tuas mãos, fazendo com que, ó Deus, o Evangelho seja propagado, divulgado e vivido, e de maneira poderosa, plena em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos divulgar essa mensagem.
que nós sejamos as cartas vivas, como disse o apóstolo Paulo, para que as pessoas leiam o Evangelho em nós. Nós oramos, nós agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.